Nessa aula nós vamos abordar o tema vírus. Vamos falar um pouquinho de virologia, que é a ciência que estuda os vírus. Então, primeiramente, a palavra vírus, ela vem do latim, que significa veneno ou toxina. Algumas características dos vírus, eles são cerca de 10 a 15 vezes menores do que as bactérias. São visualizados somente através da técnica de microscopia eletrônica. São incapazes de crescer em meios artificiais. Vírus não cresce fora de uma célula hospedeira. Nessa célula hospedeira pode ser célula animal, célula vegetal ou mesmo outros micro-organismos. Então, uma definição bem básica de vírus. Basicamente, vírus são constituídos por dois componentes essenciais. A parte central, que recebe o nome de cerne, que é onde se encontra o material genético do vírus, que pode ser DNA ou RNA, salvo algumas exceções, mas geralmente é DNA e RNA, associado a uma capa proteica denominada de capsídeo. Ambos formam um núcleo capsídeo. Capsídeo com um núcleo que é composto com DNA ou RNA. E a gente vai ver também que alguns vírus, eles possuem alguma estrutura que a gente chama de envelope, que é externo ao capsídeo. E quando teve o auge, o estudo da virologia, o estudo dos vírus? O estudo dos vírus teve auge durante a Idade de Ouro da microbiologia. Nessa época, o ucraniano Dmitry Ivanovsky, lá em 1892, ele analisando uma doença que acometia o tomate, que é causada pelo TMV, um Tobacco Mosaic Virus, é um vírus que causa o mosaico do tomate, ele viu que quem causava essa doença era um organismo muito pequeno, que ele poderia atravessar filtros que retinham bactérias. Ele não sabia ainda que era um vírus, mas ele descobriu que eram estruturas muito pequenas que conseguiam passar por filtros que retinham bactérias. Isso é fato. Se vírus é de 10 a 15 vezes menores do que as bactérias, se eles são, eles conseguiam atravessar esses filtros. Em 1915, o Frederick Twort, um médico alemão, ele descobriu o bacteriófago. Bacteriófago é um vírus que acomete bactérias. Escherichia coli é um exemplo. Esse vírus ele infecta bactérias. Só em 1935 que Wendell Stanley, esse americano, ele conseguiu identificar o vírus causador da doença do tomate, certo? Que era um vírus, um organismo extremamente simples, homogêneo e passível de cristalização, de ser cristalizado. E quando a gente fala em vírus, a gente associa muito vírus à doença. Essa foto é de uma doença erradicada em 1976, 1977, que chama de varíola. Era uma doença muito comum que acometia muitas pessoas. Então, essa é uma pessoa infectada com varíola. Hoje a gente fala muito de coronavírus, que é o vírus do momento, mas nós já tivemos também outras situações e muito mais críticas, porque ninguém sabia quase nada do que se conhece hoje, e mesmo hoje é tão difícil de a gente achar uma vacina, de a gente achar um tratamento para essas doenças viróticas. Então, em relação à varíola, quem o primeiro a identificar, a criar uma técnica de imunização para a varíola foi um médico inglês, o Edward Jenner, e ele era um médico ruralista, um médico do interior. Ele fez algumas observações. Ele observou que mulheres que faziam ordenha e que eram contaminadas com a varíola benigna de vacas, elas não sofriam a varíola humana. Mulheres que ordenhavam vaca tinha varíola, que era uma varíola que não, a chamava de varíola benigna, essas mulheres elas não se contaminavam pela varíola. Elas adquiriam um anticorpo das vacas que elas ordenhavam e, em contato com o vírus de varíola, elas não se contaminavam. Então, num dia de 1796, o Jenner ele colheu o líquido de espinhas de uma dessas mulheres, da Sarah Neumes, e inoculou em um menino de 8 anos, James Phillips.
6 semanas depois, ele pegou suor de uma pessoa doente com varíola e colocou no braço do menino. E o que aconteceu? O garoto, em vez de morrer, ele sobreviveu. Nesse momento, como eu já havia falado, o Jenner acabava de inventar a imunização, certo? Um ato que atualmente, segundo o Unicef, salva cerca de 9 milhões de vidas por ano. A varíola foi erradicada então, em 1977. A última pessoa que tem relato de ter tido varíola foi um cozinheiro da Somália, o Ali Maomalim. Então essa foto aqui, ela é de um hospital de crianças pobres em Barcelona, cerca de 1700, 1800. E o que eles faziam? Eles pegavam o pus de lesão de varíola de vaca, né, que era uma varíola fraca, eles colocavam no braço de criança para imunizar. Essas crianças em contato com o vírus da varíola, elas não ficavam doentes. Aqui tem algumas fotos do Jenner, Dr. Jenner realizando a vacina em James Phillips, um garoto de 8 anos de idade, em 14 de maio de 1796. É aquele menino que ele pegou o líquido espinhal e inoculou. Aqui, Edward Jenner solicitando a um camponês que vacine sua família em uma pintura datada de 1910. Então, cerca de 90 anos se passaram até Jenner ter, né, desenvolvido a primeira técnica de imunização, até que surgiu o Pasteur, que lá em 1885 criou, né, a vacina contra a raiva. Também desenvolveu a vacina contra a cólera aviária. E somente no início do século XX é que foram desenvolvidas vacinas contra doenças infecciosas, como a tuberculose, a difteria, o tétano e a febre amarela. E após a Segunda Guerra Mundial, houve desenvolvimento de outras vacinas, como a poliomielite, o sarampo, a papeira, que é a cachumba, e a rubéola. Atualmente no mundo existem mais de 50 vacinas, né, que imunizam 50 doenças. Aqui nós temos a demonstração de algumas doenças causadas por vírus. Essa aqui é um vírus do tomateiro. Essa é a doença do vira-cabeça do tomate. Isso aqui são plantas infectadas, comparando com plantas sadias. Aqui nós temos o vírus do endurecimento do maracujá, que é muito comum na nossa região, aqui em Araquari. Né? Essa doença, ela praticamente dizimou com a produção de maracujá no município e fez com que, atualmente, em 2018, 2019, a área plantada de maracujá no município não passa de 40 hectares. E aqui nós temos uma doença que Santa Catarina é erradicada, né? Erradicada a febre aftosa sem vacinação, que é a febre aftosa, como eu falei, que causam essas aftas na língua dos animais, enfim, causa um problema. Né? Então, Santa Catarina é um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Então, em relação aos vírus, né? Essa foto ela mostra a estrutura básica de um vírus. Então, é o material genético do vírus, que pode ser DNA ou RNA, o capsídeo, que é a cápsula que envolve o material genético, né? O capsídeo, que é proteico, ele é composto por capsômeros. Cada uma dessa estrutura aqui é um capsômero. Então, isso é a estrutura básica de um vírus, né? O capsídeo com o material genético dentro. Esse tipo de vírus a gente chama de vírus nu. Okay? E nós temos os vírus envelopados. O que são vírus envelopados? São vírus que apresentam um envelope, que é uma estrutura lipídica externa ao capsídeo, certo? Então, por isso que a gente fala, né, lava a mão. Né? Lava a mão elimina vírus, sim, porque a maioria dos vírus são envelopados. Então, o sabão, o álcool, ele tem a capacidade de dissolver esse envelope e eliminar o vírus.
Em relação aos vírus envelopados, né, que nós temos uma outra figura de um vírus envelopado. Os vírus envelopados externamente ao envelope, eles apresentam essas estruturas aqui, ó, tipo umas antenas que a gente chama de pepilômeros ou espículas, certo? Essas estruturas estão presentes em vírus envelopados e elas são responsáveis por processo de adsorção, por processo de reconhecimento. O vírus reconhece a célula hospedeira através dessa estrutura. Então, muitos antivirais, o que eles fazem? Eles atuam nessa estrutura aqui, ó, nas espículas, né, fazendo com que o vírus não consiga reconhecer a célula hospedeira e assim não infectando a célula. Aqui nós temos, comparando, né, o tamanho de um vírus em relação à bactéria, em relação ao glóbulo vermelho humano, né? Então, dá para ter uma ideia do tamanho: glóbulo vermelho humano, uma bactéria e os vírus, né? Eles variam em forma, variam em tamanho. Por exemplo, o vírus que causa o ebola tem cerca de 970 nanômetros. 1 nanômetro é a milésima parte de 1 micrômetro. Então, uma bactéria tem 1 micrômetro, né? Um vírus, ele é 1000 vezes, ele pode ser 1000 vezes menor do que a bactéria, né? A unidade dele que é o nanômetro. Então, se nós tivéssemos um vírus de 1 nanômetro, ele seria 1000 vezes menor do que uma bactéria. Então, eles variam o tamanho, né? Como o vírus do ebola, 970 nanômetros. Nós temos vírus menores, né? Você pega aqui, ó, o vírus o bacteriófago, né? Que é um vírus que infecta a bactéria, por exemplo, que infecta a Escherichia coli. Esse aqui é um bacteriófago, esse aqui é um T4, né? Existe T1, T2, T3, T4, existem umas variações de bacteriófago. Essa variação aqui, o F2-MS2, ele tem 24 nanômetros. Tá? Um bacteriófago T4 já tem 225 nanômetros. Um adenovírus, 90 nanômetros. Então a gente vê que a forma varia e o tamanho dos vírus também varia, né? Então, só para ter uma ideia, o bacteriófago, aqui o vírus que causa o HIV, o vírus da hepatite, o vírus do ebola, o vírus da influenza, que é a gripe, certo? O adenovírus e o bacteriófago. Aqui são microscopias eletrônicas, né? São fotos de microscópio eletrônico. Esse é um bacteriófago infectando uma célula de bactéria da Escherichia coli. Então ele tem a cabeça, que chama de cápsula. Dentro da cabeça tem o material genético, certo? Ele tem o corpo ou bainha. Essa bainha ela se retrai, ela se contrai para que o material genético seja inserido dentro da célula. E aqui a gente tem as fibras proteicas, né, que seriam os pés dele, responsável por reconhecimento, responsável por adsorção na célula. Esse aqui é o vírus da influenza, né, um vírus envelopado, com cerca de 80 nanômetros de diâmetro. Aqui a gente vê o envelope dele. Em relação aos tipos, né, de material genético, a gente tem vírus que possui DNA, vírus que possui RNA, DNA de fita simples, DNA de fita dupla, vírus com RNA mais e RNA menos. Se eu pegar um vírus com RNA mais, a gente fala que é um vírus com polaridade positiva, é quando o genoma tem a mesma polaridade ou orientação do RNA mensageiro. Esse genoma ele pode servir como RNA mensageiro e iniciar a síntese proteica. Já nos vírus que são RNA menos, né, ele não tem a mesma polaridade do RNA mensageiro, então ele necessita do quê? Ele necessita carregar dentro dele, né, uma enzima, a RNA polimerase e RNA viral dependente, certo? Ele tem que ter essa enzima dentro dele para que ele consiga se replicar, para que ele consiga infectar a célula.